Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos queridos em Cristo. Estamos aqui hoje para falar sobre uma temática que eu considero muito interessante e que é uma busca do ser humano. Felicidade, uma construção diária de momentos felizes. Que Jesus nos abençoe nesse momento, nos ilumine, nos fortaleça. Que Maria de Nazaré, a mãe de todas as mães, possa cobrir todos nós e todo o universo com seu manto sagrado. Viva Jesus em nossos corações. Então, meus queridos irmãos, normalmente eu gosto de trazer o conceito da temática ou da palavra que vai iniciar a nossa discussão e não poderia ser diferente hoje. Então, a palavra felicidade tem origem no latim felicitas, que significa sorte, prosperidade ou boa fortuna. Quando a gente faz essa leitura, simbólica dessa palavra felicidade, a gente gostaria de aprofundar um pouco mais, porque na maioria das vezes o significado vem associado à alegria, a dinheiro, a fortunas. Mas eu também visitei o dicionário de Aurélio, que diz o seguinte: é o estado de quem é feliz, um sentimento de bem-estar e contentamento. Ou seja, a gente vai fazendo uma transição da compreensão que a felicidade é algo mais sutil, é uma experiência, é uma vivência que, é claro, vai estar implicada em valores, sentimentos e emoções. Mas os filósofos associam a felicidade com prazer, com sentimentos e emoções. E vou mais especificamente falar sobre Aristóteles, que diz que a felicidade seria o equilíbrio, a harmonia e a prática do bem. Então, se a gente observar e juntar todos esses parágrafos aqui colocados, a gente vai observar que tem leveza, que tem simplicidade, que tem alegria. Então a gente já poderia dizer, nesse momentinho, que a felicidade é a vivência dos momentos compostos por esses sentimentos e emoções. Portanto, a felicidade ela não é um recorte no tempo, não é um momento, um espaço recortado no tempo. E outro dia, Jorge Alahá, fazendo uma palestra, falou uma coisa muito interessante. Olha, não temos pessoas infelizes porque não tem um avião. Eu sou infeliz porque não tenho um carro. Eu sou infeliz porque eu não tenho um avião. Eu sou infeliz porque eu não tenho um bem material grande. A gente observa que na maioria das vezes temos pessoas sem felicidade porque falta afetividade, acolhimento e amor. Então, se a gente observar, na maioria das vezes, quando a gente tem saúde, a gente entra num estado de alegria, a gente entra num estado de bom humor, a gente entra num estado de motivação. Portanto, então, eu poderia dizer, eu sou feliz porque eu tenho saúde, compreende? Então, se a gente sair dessa dimensão do material, a gente vai observar que as pessoas não sofrem porque não tem o bem material em si, sofrem porque tem as dificuldades emocionais, espirituais e eu diria ainda também em algumas situações mentais. Mas fazendo essa transição, dessa compreensão a partir dos filósofos, da literatura, a gente vai dar um salto para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então lá no seu capítulo 5, já no item 20, já tem a descrição de Kardec à luz de Eclesiastes. Então lá no Evangelho, que está descrito de forma muito clara, a felicidade não é desse mundo, baseado em Eclesiastes 3, 12 e 1. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que essa felicidade, mais uma vez, não reside na posse de bens materiais, na busca por prazeres efêmeros ou em conquistas externas, ou seja, mas sim no desenvolvimento moral e espiritual na prática do amor e da caridade. Portanto, para nós espíritas, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade ela é alcançada por meio da evolução do espírito e da comunhão com o divino. E essa última frase aí, comunhão com o divino, é que nos traz, na minha percepção, na minha compreensão, nas minhas leituras, é que nos traz esse momento feliz e a felicidade momentânea como um momento constructo, naquele espaço de tempo, naquele espaço de experiência, de vivência. Então observe como é simples a gente ter momentos felizes e como é simples a gente ter a felicidade. Basta que a gente compreenda essa dimensão.
Mas a nossa dificuldade é justamente essa, é compreender, apreender, incorporar e trazer para o cotidiano essa experiência, essa vivência, essa compreensão. E é essa a proposta da nossa palestra, dizer que nós podemos construir no dia a dia momentos felizes, sozinhos ou com alguém, ou com a família, ou com amigos, ou numa leitura. Então, todo momento é momento para se construir a felicidade, que é sempre vivida por momentos, como está descrito aqui na nossa fala. Mas, se a gente for pesquisar também na Bíblia, porque já que nós estamos no Construto Espírita e que a gente tem a base, né, a cristandade, então a Bíblia enfatiza que a verdadeira felicidade, ou seja, a alegria, é encontrada em Deus, na fé, na esperança e na obediência de seus mandamentos. Olha só que interessante, obediência de seus mandamentos. E quando eu falo aqui de obediência de seus mandamentos, eu me reporto à natureza. E digo assim, toda vez que nós vamos, né, de encontro ao que é natural, ao que é da natureza, ao que é biológico, a gente sofre e vai sofrer. Por quê? Porque o universo tem um ritmo próprio. O universo tem o ritmo da criação, da destruição, do recomeço. E nós precisamos compreender que isso é cíclico. E a gente tem que viver essas fases mesmo. E essas fases, elas se compõem. Uma das fases é estar feliz. Portanto, nessa obediência é reconhecer, né, as nossas fragilidades, reconhecer as nossas dificuldades, é reconhecer que estamos inseridos num universo cósmico. E esse universo nos permite fazer essa conexão e trazer essa integralidade na percepção da obediência dos mandamentos, né, que é ser caridoso, ser amoroso, trabalhar a perseverança, a tranquilidade, a calma. Portanto, e aí ele vai dizer, na esperança e na obediência a seus mandamentos, transcendendo as dificuldades e as vicissitudes da vida. Ou seja, se nós tivermos essa proposta de obediência, né, aos preceitos de Jesus, a gente vai ultrapassar os momentos difíceis com mais tranquilidade e com mais felicidade. Aí eu trouxe algumas citações importantes, porque essa palavra alegria, ela pode ser experienciada, escrita, compreendida, vivenciada de várias formas. Eu trouxe Provérbios, Filipenses, Isaías, Salmo 32, João 16. Então, Provérbios 17, 22 vai dizer: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então observe algo que a gente poderia ler em qualquer situação de vida, né? Em qualquer livro poderia ter essa frase pequena, mas está onde? Num livro cristão. Está lá já nos preceitos, nos primórdios. A alegria faz bem à saúde. Então estar bem consigo mesmo, que é uma das propostas do Espiritismo, né? Ou seja, essa transformação íntima, essa reforma íntima, esse reconhecimento da nossa vida interior, da nossa vida emocional e espiritual, nos conhecermos, nos faz mais alegres, e nos fazendo alegre, nos traz felicidade. Alegrai-vos no Senhor, diz Filipenses 4:4, novamente direi, alegrai-vos. Ou seja, voltamos lá à obediência dos mandamentos. Se estivermos vinculados a essa divindade, a essa consciência divina, com certeza nós estaremos nesse processo de alegrai-vos no Senhor. Isaías 12:2 vai dizer: eis que o meu Deus, o meu Salvador, eu exultei e ficarei alegre no meu Deus. Então observe essa relação muito próxima, né, da descrição dessa relação com o divino e como ela é importante para manter essa integralidade entre corpo e espírito, que é isso que nós propomos, né? Que não há uma dualidade, mas uma integralidade, cada um no seu tempo, no seu espaço, na sua forma, mas percebendo essa dualidade, porém integralidade que nos permite experienciar esta encarnação. Salmo 32:11 vai dizer: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, pois justos, vós justos, e exultai todos vós, que sois retos de coração. Olha que palavrinha interessante, né, nesse contexto, retos de coração. Nada mais é do que estar abertos para compreendermos as experiências, as vivências, e mesmo assim nas dificuldades sentir alegria. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo de que, como mesmo no momento triste, a gente pode sentir alegria. Mas concluindo aqui, João 16:22, olha o que João nos diz: tendo-vos dito isso, para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa.
Então observe que todos esses textos trazem uma complementariedade, traz também uma integralidade que nós não devemos pensar que estamos sozinhos nunca. E por isso que nós ainda podemos ser mais felizes ainda quando nós pudermos seguir ou vivenciar, ou experienciar, ou multiplicar os mandamentos, né, de Jesus. E seguindo, né, a Bíblia, e logo depois vem o Livro dos Espíritos, lá na sua questão 967, existe uma pergunta muito interessante. No que consiste a felicidade dos bons espíritos? Porque a gente acredita que os bons espíritos já passaram, né, por essa etapa de evolução. Eles já vivenciaram a caridade, já vivenciaram o amor, já vivenciaram a solitude, já vivenciaram a solidão, já vivenciaram a amorosidade e tantas outras atitudes, comportamentos e sentimentos. Mas olha só a resposta lá da questão 967. Conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens, né? Como é antiga a leitura dos homens, eu diria infelicidade da humanidade. Então a gente observa claramente que todas as vezes que nós temos esses pensamentos ou essas atitudes, né, que conferem afastamento, indiferença, porque vem o ódio, o ciúme, a inveja, a gente passa a ser mais triste. Por quê? Porque a gente se afasta das pessoas, a gente julga as pessoas, a gente emite comentários sobre as pessoas e aí isso nos torna mais frágeis. Então por isso que a gente precisa ter cuidado de não alimentar em momento nenhum esses sentimentos e emoções. E eu sempre falo, é uma palavra minha diária, sempre falo para mim mesma em todas as falas que eu tenho. Não se demore na dor, não se demore no rancor, não se demore no ódio, não vale a pena. O que vale a pena é perdoar e se libertar dessa bagagem pesada que esses sentimentos nos trazem. Mas, seguindo ainda a leitura, o amor que os une, ou seja, o amor que une os bons espíritos, é para ele fonte de suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem, ou seja, se eles já vivenciam essa modalidade de viver no bem e na amorosidade, significa que a felicidade está ali, já impregnada, implantada, né? Faz parte do cotidiano desses bons espíritos. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros desfrutam em verdade da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Ou seja, é como se a gente tivesse que compreender que, mesmo existindo os momentos felizes, existe também um grau de vivência dessa felicidade. Tem pessoas que vai passar mais tempo feliz, tem pessoas que vai passar menos tempo no estado feliz. Então isso também está associado aos espíritos, sem que necessariamente outros que não estejam nessa felicidade mais pura, né, eles sejam felizes. Não é isso, mas vivenciam de forma diferente, porque o grau, a identidade, os sentimentos e o caminho que os levam a viver essa felicidade são diferentes. Entre os maus e os perfeitos, olha só que interessante, há uma infinidade de graus em que a felicidade é relativa ao estado moral. Observe que é o chamado sempre da doutrina espírita, né? A nossa transformação ética e moral, né? Os que são muito avançados compreendem a felicidade daqueles que avançaram mais que eles e ainda as aspiram. Mas isso é para eles um motivo de estímulo e não de inveja. Então observe que no mundo dos espíritos puros, ainda assim há esse grau de evolução, no qual em alguns momentos uns são mais felizes, outros menos felizes ainda, mas isso faz parte, é compreendido como um processo de evolução e não com essa palavrinha aí, né, inveja. É isso que diferencia, né, os bons e os maus espíritos, entre aspas, né, mas especialmente entre os bons que vivenciam esses momentos felizes. Sabe que depende de si mesmo atingi-la e trabalha para esse fim. Olha só, se no mundo dos espíritos, né, eles
sabem e que precisa trabalhar para atingir. Imagine nós que estamos aqui nesse contexto terreno, que estamos aqui nas lutas com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com o nosso esposo, com os nossos filhos, não é? Imagine. Então é essa dimensão que a gente tem que ter, que lá também no mundo espiritual as coisas não são fáceis. As pessoas aqui trabalham para atingir a felicidade, lá também os espíritos trabalham para atingir esse grau de felicidade. Então, mas mesmo nesse processo, sabendo que depende de si mesmo, né? Eles trabalham para esse fim, mas com calma e consciência pura. Sentem-se felizes por não ter de sofrer o que sofrem os maus. Olha que conotação importante. Felizes por não terem de sofrer o que sofrem os maus. Então, só isso já é um estado de felicidade. Porque até os maus, entre aspas, né, atingirem essa compreensão da consciência pura para atingir essa felicidade, vai demorar um pouco, tá? Mas nem por isso, né, deixa de existir a felicidade, nem que seja num grau menor, mas cada um experiencia de forma diferente e num estado mais alargado ou não de tempo. Então, a gente precisa compreender que para a construção dessa felicidade existe, e o universo tem um eixo, tem uma lei moral, né, que é a lei da evolução para nós espíritas. A lei da evolução com base na imortalidade da alma e nos processos reencarnatórios. Mas tem aqui alguns elementos importantes que podem estar atrapalhando ou fazendo a gente refletir por que nós estamos às vezes em momentos tão infelizes, não só, né, como país, mas como planeta. Primeiro, né, Jorge Lahar descreveu muito bem esse processo, a fé. A fé houve um processo de transformação, de mutação, ou seja, as pessoas, nós nos afastamos de Deus. E todas as vezes que nós afastamos da nossa raiz, nós nos afastamos do nosso Criador, nós ficamos, eu gostaria de dizer, dependentes mesmo. Então é como se a gente, assim, se eu não bebesse água durante o dia, eu fico o quê? Desidratada. Então se eu me desligo desse universo divino, né, da fé em Deus, eu começo a ficar descrente, eu começo a ficar indiferente, eu crio afastamentos até de mim mesma. Né, de nós mesmos nós nos afastamos sem reconhecer os nossos limites e os nossos avanços. Então, meus queridos irmãos, a convocação desse momento é que para que a gente possa ter momentos felizes, nós precisamos resgatar ainda mais a nossa fé em Deus. Outra coisa que mudou, o medo. Nós vivemos numa sociedade de medo. Nós não saímos mais muito às noites. Nós às vezes ficamos com medo de ficar numa esquina segurando o celular. Nós, quando o filho sai, meu filho, tenha cuidado, volte cedo, minha filha. Entende? Então nós vivemos agora numa sociedade de medo. E esse medo encarcera, esse medo escurece, né, e nos prende em uma situação que às vezes nem vai existir, mas a gente fica tão preocupado porque a gente não tem fé que o medo toma conta de nós. Então que a gente possa nesse momento também repensar os nossos medos e de que forma também a gente está contribuindo para que a sociedade também esteja nesse modo do medo. Outra situação também que mudou a família, houveram mudanças significativas nas famílias. As famílias, para quem teve família grande, a gente vivia junto numa casa só, a maior parte moravam na mesma cidade, né? E hoje o que acontece? Às vezes as famílias só têm 2 filhos, aí um vai estudar num local, outro em outro, não volta mais para casa, e aí começa o afastamento. Então houveram essas mudanças territoriais, inclusive, e isso teve impacto para que os momentos felizes existissem. Então às vezes não almoçam mais juntos como almoçavam há 30 anos atrás, não vivenciam mais situações emocionais juntos como viviam. Então assim, houveram essas mudanças e isso impactaram nos momentos felizes que nós deveríamos ter. E agora, o mais recente, o que? A tecnologia. Então a tecnologia, apesar dos aspectos positivos, o que aconteceu? A tecnologia robotizou as relações. Quando eu criei esse texto, eu pensei assim, o que eu colocaria aqui na tecnologia? E veio assim, né? Uma luzinha, robotizou as relações. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Com aquela mensagem que você manda todos os dias para a sua esposa, ou para o seu esposo, para o seu filho. Bom dia, filho, te amo. E aí quando o filho chega, você diz, eu te amo pessoalmente. Você abraça o seu filho, grande abraço, meu filho, grande abraço.
Você abraça, né, de forma verdadeira quando ele chega. Então, para a gente pensar nessa robotização, nessa transferência de sentimentos para um aparelho, para nós refletirmos. E por fim vai culminar no que a gente discute muito do Espiritismo, e Divaldo Franco falou muito bem, e alguns palestrantes falam muito bem, né, que é a transição planetária. Então, a fé, o medo, a família e a tecnologia, essas situações vieram impactar nesse processo da transição planetária. Mas nós podemos ainda escolher como queremos fazer essa transição planetária, porque essa transição necessariamente começa em nós. E esse é o chamado, essa é a proposta. Portanto, Jesus nos disse, já que a gente deu esse pulinho aí, né, do que a gente está vivendo agora, vamos voltar lá para o que Jesus nos disse, né? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos que clamam a Deus, porque serão consolados. Felizes os mansos, ou seja, os não violentos, porque possuirão a terra. Mateus, no seu capítulo 5, versículo de 3 a 5. Então, observe, quando Jesus fala os pobres de espírito, é justamente aquela primeira palavra aqueles primeiros textos que eu li lá, né, os textos bíblicos, que fala justamente felizes os pobres de espírito. Por quê? Porque os pobres de espíritos são aquelas pessoas que são mais simples, são mais humildes, né? São mais atenciosas, estão no processo de aprendizagem e por isso são melhores alunos e alunas. Compreende? Então observe o que Jesus vai nos dizer por esse evangelista Mateus, né? Os aflitos e os mansos. Por quê? Porque eles serão consolados e eles possuirão a terra. Nesse sentido aí, o que Jesus quer dizer pobre de espírito? São aquelas pessoas que estão mais abertas a compreender essa transformação, né? Aí eu já passo essa transmutação para o Espiritismo, essa transformação e essa transição planetária. E é por isso que nós temos que ter lá aquela questão da obediência aos mandamentos, da obediência aos preceitos do nosso Cristo. Mas, seguindo ainda dentro desse contexto do universo bíblico, do universo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Livro dos Espíritos, a gente poderia dizer que, segundo Moraes, a felicidade é uma compreensão profunda de onde você está. Olha que interessante, eu achei esse textinho de duas linhas apenas, compreensão profunda de onde você está. Nem é de como você está, mas é de onde mesmo, no espaço temporal, no espaço da sua vida, no espaço da sua casa, no espaço do seu ambiente e iniciando por onde? No ambiente familiar. Então, se eu começo a compreender como é que eu estou e onde eu estou dentro dessa situação, eu posso identificar, né, momentos felizes ou não. Ainda, segundo Moraes, é um estado de compreensão de suas escolhas. Foi uma escolha consciente ou inconsciente. Então, não rejeita, né? Você vai realmente ressignificar. De repente, você fez uma escolha que não foi uma escolha adequada com o passar do tempo. O que acontece? Então, não precisa a gente ficar sofrendo por isso. É claro que no primeiro momento a gente sofre a perca, a dor, mas a gente precisa ressignificar. E essa ressignificação é um momento de felicidade, porque é o momento que você passa a compreender o espaço no qual você está inserido ou está vivenciando aquela situação, passando necessariamente pela sua vivência, pela sua experiência, pela sua construção interior. Portanto, meus queridos irmãos, a felicidade pode ser na alegria ou na tristeza. Aí você diz, Rita, como assim na alegria e na tristeza, né? Na alegria é muito fácil, né? Se eu estou feliz porque é meu aniversário eu pude comemorar, se eu estou feliz porque meu filho está bem, está alegre, está feliz. Vários momentos felizes a gente pode citar aqui, mas eu também posso estar alegre no momento de tristeza, estar feliz no momento de tristeza. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu amo muito e essa pessoa está sofrendo muito e ela desencarnou, por exemplo, eu tô nesse treinamento diário, né? Aguardando os momentos, né, vindouros aí dessa alegria triste, ou seja, o momento em que a pessoa vai desencarnar. Esse é o exemplo mais claro que eu tenho, né, da felicidade na tristeza. Aquela pessoa que você ama estava sofrendo muito e de repente precisa partir, então é o momento dela, então deixa ela partir, né? Eu estou experienciando isso com a minha mãezinha, todo dia eu falo, estou em treinamento com a minha mãezinha de 96 anos,
né? Então, cada vez que ela está bem, eu tenho um momento feliz, mas cada vez que ela também não está bem, eu tenho um momento triste, mas assim mesmo eu digo: Jesus, acolha minha mãe, mas faça segundo a tua vontade. Não é fácil, né, gente? Não é fácil ninguém se despedir de uma mãe, de um pai, de um irmão, não é fácil, mas a gente precisa ir trabalhando e tentando buscar neste momento a percepção desse momento feliz, que pode ser um momento feliz para ela, né? Ou para as pessoas que precisaram partir. Estou dando um exemplo claro porque um momento sempre triste é um momento, né, do desencarne de uma pessoa querida ou de um familiar. Seguindo ainda, a gente pode se perguntar: ah, Rita, mas eu nunca consigo ser feliz, meus momentos felizes são rápidos. Aí tem uma perguntinha: quando foi que você se dedicou ao caminho da felicidade? Quando foi que você, ou que eu, tentei construir esse caminho da felicidade? Aí tem uma perguntinha: você foi de A a B ou fugiu de A a B? Ou seja, se eu penso que para eu ser feliz é estar um pouco mais, né, com a minha família, aí eu planejei a viagem, eu realmente coloquei como prioridade aquele momento para estar em família, entende? Então assim, ou a gente for pensando: eu vou ver como é que vai ser, vou ver se vai dar certo ou não. Eu tenho que realmente me dedicar àquele momento que eu considero que vai ser feliz. Então, esse é o chamamento, ou seja, são caminhos, né, que podem levar tanto à saúde ou à doença, ou resolver as situações sem fugir. Então, assim, eu fico postergando. Eu tenho um sintoma, por exemplo, um sintoma físico. Eu preciso fazer uma consulta ao profissional de saúde, né? Preciso ir ao médico, preciso ir ao fisioterapeuta, preciso, né, de uma consulta de enfermagem. O que eu preciso naquele momento? E aí eu vou postergando. Então, assim, eu me dediquei a encontrar esse momento feliz de ter saúde, aqui falando, ou de estar com meus familiares. Então, por isso que o chamado é que nós precisamos nos tornar personagem dos momentos felizes. Eu preciso ser a protagonista do meu momento feliz. Eu não posso esperar que o outro vá programar o meu momento feliz ou a minha felicidade. Compreende, meus irmãos e irmãs? Então, assim, foi de A a B ou fugiu de A a B? Né? Fica essa perguntinha para você, se você tem se dedicado, né, ao caminho da felicidade. Mas aí a gente pode dizer também: a gente foi feliz. Quando foi que você não se amou? Né? Porque toda vez que a gente não se ama, a gente não tem felicidade. Por quê? Porque quando a gente não se ama, a gente começa a ter sensação de culpa. Então, assim, a gente não se amou quando teve sensação de culpa, sensação de não merecimento, os rótulos aceitos, as ausências, comeu e bebeu de forma inadequada e depois fica: meu Deus, por que eu comi tanto assim? Ou eu estou engordando, ou eu vou ter diabetes. Sabe, essas situações do cotidiano. E a gente não se ama, então, é justamente nesse momento, pessoal. Quando a gente fica com essa sensação de culpa, com essa sensação de não merecimento, quando a gente aceita os rótulos: você é muito angustiada, você é muito agoniada, você é muito tensa. Às vezes você não é assim. E se você for, faça uma reflexão para se transformar. Mas se você não é, não aceite rótulos. Não aceite rótulos. Eu tenho aprendido isso, porque uma coisa é eu reconhecer que tenho aquela deficiência. E quantos defeitos nós não temos, né? Quantas dificuldades nós não temos, quantas vezes nós somos muito irreverentes, mas em alguns momentos não. Em alguns momentos pode ser o outro, né, que é daquela forma e quer transferir esse rótulo para você. Então, cuidado, tenhamos cuidado, né, com a nossa percepção. E a percepção inicial, claro, de nós mesmos, das nossas limitações, dos nossos agravos, das nossas deficiências, mas também dos nossos aspectos positivos, os nossos aspectos, né, verdadeiros, de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa afetiva, sim, porque todos nós temos esses elementos dentro de nós, esses sentimentos. Às vezes eles estão conturbados, estão desorganizados, mas a gente precisa se dedicar, né? Precisamos ser protagonista. Essa é a proposta, esse é o chamado. Mas para a gente ter essa felicidade, como eu coloquei, buscando essa integralidade, nós temos vários corpos, né? Os corpos físico e social, ou seja, eu preciso amar o meu corpo, cuidar da minha alimentação, do meu relaxamento, da minha meditação. Tem o meu corpo físico, tem o meu corpo espiritual, né? Mental e emocional, nessa tríade que a gente pode juntar, né? Então, viver com ações de amor, perdão, zelo, amorosidade.
Então, Jesus veio justamente ensinar a amar. Ele não veio ensinar uma religião, né? Jesus veio ensinar a amar. Em todas as situações evangélicas e bíblicas que a gente lê, Jesus sempre foi o quê? Acolhedor. Ele não julgou, ele não foi indiferente, né? Ele não maltratou, ele simplesmente amou, e olha que ele amou, e de uma forma instrutiva, colaborativa e reflexiva. Ele sempre buscava despertar no outro a reflexão e ao chamado, né? Para uma atitude, para um comportamento. E nesses corpos ainda juntando energético, a gente vai observar que o que você come sem vida tira sua energia. Então, observe, nós somos essa integralidade de corpos que poderá nos trazer felicidade ou nos tornar pessoas mais felizes. Então, se a gente for pensar, né, em energia, nós vamos falar sobre a energia viva e essa energia morta. Então, se a gente pensar nessa energia viva, a gente vai ter, né, esse equilíbrio alimentar. Nós vamos alimentar melhor de frutas, sementes, águas, legumes, sementes, água, né, também, e outros alimentos que cada um tem os seus gostos, né, mas evitar os alimentos industrializados. Por quê? Porque isso aí vai juntar, né, dentro do nosso corpo físico, que vai estar na integralidade desses outros corpos. Então, pensem sempre sobre isso, que a felicidade também está associada a essas duas energias, a energia viva e a energia morta. Como estamos alimentando? Como é que estamos respirando? Como estamos lidando com as situações, né, do cotidiano no nosso existir? Então, a gente sugere, principalmente para trabalhar com esses corpos sutis, que a gente aprenda a respirar. Ou seja, a mente é rainha do corpo e a respiração é a rainha da mente. Olha só que interessante. A mente é a rainha do corpo e a respiração é a rainha da mente. Então, tentem fazer um exercíciozinho de forma tranquila em casa. Tente inspirar assim, ó, 1001, 1002, 1003 e expirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que você inspira com mais amplitude e expira com mais delicadeza. Então, aí eu pergunto, o que você sente quando respira assim? Eu sinto muita diferença. Eu sinto quietude, eu sinto tranquilidade, eu sinto equilíbrio. Então, faço a vocês essa proposta desse exercíciozinho para que nesse momento a gente adquira um momento feliz com a nossa consciência, principalmente com a nossa consciência corporal. Nesse momento aqui é o chamado. Então, eu preciso decidir cuidar dos vários corpos, do físico, do espiritual, do mental, do emocional, do energético. E aí essas figuras, eu gosto muito de trabalhar figuras, porque elas nos remetem, né, à realidade. Então, olha quantos momentos alegres aí, né, de meditação, de alimentação, de atividade física, de felicidade, sozinha correndo por um campo, né, eu andando de bike, eu amo andar de bike, né, então é um momento feliz que eu tenho, fazendo atividade também. Então, a gente precisa decidir cuidar desses corpos, que nessa integralidade a gente acaba vivenciando os momentos felizes. Então, se a gente quiser perguntar, né, já que a gente é tão imediatista, isso faz parte do nosso cotidiano, como saber se estou feliz? Coloquei destacado em vermelho, entre aspas, né, porque a gente fica se questionando, será que eu estou feliz? Eu penso que estou e não estou, né, tipo assim como a gente fala. Então, assim, algumas dicas que a gente poderia dar, né? Anota tudo que vivenciou ou transitou pela felicidade, para você ter noção de que você tem vários momentos felizes durante o dia. Você esquece, porque a gente está tão... Olha lá a tecnologia, a robotização que eu falei no início, né? E a gente esquece desses momentos. Você se coloca como vítima, né? Ou não. Ou seja, se você se coloca como vítima, você vai sendo exterminado. Tudo na natureza tem regra e disciplina. Observe que a natureza extermina a vítima, né? Então, os cadáveres, eles são digeridos, né? Então, se algum bichinho morre, né, as formigas vão lá, né, num processo natural de degradação e utiliza ali como alimento, né? Então, as pessoas lhe tratam como você permite ser tratado. Então, não se vitimize muito, porque se você se vitimizar, você acaba sendo desrespeitado. E como é que você não vai se vitimizar? Procurando construir, ser personagem, ser protagonista dos seus momentos felizes. E uma dica que eu aprendi muito: se não encontrou a sua história ainda de tanta dificuldade, tanta ansiedade, tanta desavença, busca seu pai e sua mãe.
busque as histórias em família, busque saber como foi o seu nascimento, busque saber como foi sua infância, para que isso possa te agregar de forma feliz. Eu já passei por um momento desse, eu lembro perfeitamente quando eu estava fazendo um curso de obstetrícia em São Paulo, eu tive que buscar a minha mãe. Mãe, como foi o meu parto? Como foi que eu nasci? Ainda bem que eu tive a minha mãe para responder, né? Mas se você não tem, você tem sempre uma irmã que pode falar, um tio, um amigo. Então assim, olha só, a gente voltou lá no início da palestra. Busque a sua raiz. Ali está o seu eixo moral, espiritual, físico, de caráter. Então busque a sua raiz. Isso vai te ajudar muito a encontrar essa felicidade ou vivenciar os momentos felizes. E tem algumas dicas e diferenças também. Nós temos o amor próprio e o egoísmo, porque a gente pode falar sobre duas coisas diferentes dentro desse tema da felicidade. Então, amor próprio é dedicar a mim por amor e ao próximo para melhorar a sociedade. Lembra que eu falei lá? Como é que nós estamos contribuindo para que a sociedade esteja assim, com falta de fé em Deus, né? Com medo, né? Com ansiedade, robotizando as relações. Tentar retornar à unicidade do ser, né? E não do ter. Isso só esse textinho daria uma palestra, né? Então, quem sou eu? Como estou sendo no cotidiano, nas relações? Oferecer ao outro no seu tempo as ferramentas para a evolução e a melhora. Outro trabalho muito interessante. Eu não posso controlar o tempo do outro. Isso é muito difícil para a gente ainda compreender, experienciar e colocar em prática, mas é uma convocação. Esperar o tempo do outro não é fácil, porque nós queremos tudo no nosso tempo, né? Mas é uma construção e a cada dia a gente vai despertando. Tentar desenvolver a sabedoria, né, com a filosofia do amor. Ter conhecimento, buscar conhecimento de si próprio. E esse conhecimento pode traduzir em fazer o bem ou o mal. A questão social, o dinheiro, o status. Compreende, meus irmãos? Então, tudo isso aqui faz parte desse amor próprio. Porque quando a gente começa a sofrer muito, é porque também está sendo muito exigente. O sofrimento vem porque a gente exige, porque a gente cria expectativa até de nós mesmos. Então, assim, vamos tentar dar mais leveza. Olhar essa conexão com o divino como uma ponte que se abre para que a gente compreenda o existir e as nossas dificuldades, né? E outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado com a sensação de pseudocontrole. Essa sensação de pseudocontrole leva ao sofrimento, achar que a gente pode controlar tudo e a todos os momentos eu tenho que decidir, sou eu quem decido, sou eu quem faço, não. Delegue um pouco para sentir mais leveza. Isso aí é tudo diferente de uma atitude egoísta. Por quê? Porque o egoísmo busca o amor para o benefício próprio. Aí eu sempre vou fazer algo porque eu sei que vou ter algo em troca daquela pessoa, tá? E lembrar que nesse processo você não perde ninguém, porque ele não é seu, ninguém é de ninguém, entre aspas. Ou seja, eu tenho meu esposo, tenho meus filhos, tenho minha mãe, né, tenho minhas irmãs, meu irmão, meu pai já desencarnou. Então, assim, nós temos essas relações, mas elas podem ser relações afastadas ou relações próximas. Então, a gente precisa ter cuidado, né, se o egoísmo aí não está nos afastando dessas relações. Então, precisamos chegar a esse amor incondicional, que é o amor de Jesus. Então, esse amor incondicional, a gente poderia descrever como uma frequência que harmoniza o universo, um estado mental com ausência de julgamento. Oh, meus queridos irmãos, imagine esse amor incondicional. Olha só, eu achei interessante ter trazido esse conceito, porque a gente precisa saber o que é o amor incondicional. Então, é quando a gente consegue se libertar desse estado mental, né, de julgamento, de posse. Mas aí, como eu digo sempre, é uma proposta e nós estamos nesse caminhar, nesse aprendizado. Lembrar que a não felicidade traz sofrimento e traz doença. Então, o sofrimento vem quando temos desejos não sustentáveis, apegos às pessoas, né, como parte sua. Então, precisamos ver se a gente está tendo realmente amor próprio ou egoísmo. Para que a gente possa construir a felicidade, a gente precisa ter bem claro na mente essas duas diferenças entre o amor próprio e o egoísmo. E aí vem a pergunta: o que foi que te falaram que não te permite você ser feliz? Né? Então faz essa pergunta: o que foi que te falaram ou o que foi que você mesmo disse para você? Faça também esse questionamento e busque essa resposta nos outros slides que vieram aí antes desse. Então tem algumas palavrinhas mágicas que podem despertar você e a mim, né, para esse momento de busca da felicidade. E quase já concluindo, faço trago essa pequena imagem, né?
Olha só, o que será que aconteceu com ele, né? Enterrado aos 80 e morreu aos 30. Olha só, enterrado aos 80, morreu aos 30. Isso é para a gente refletir. Aos 30 eu deixei de ser feliz. Aos 30 eu deixei de compreender o existir. Aos 30 eu deixei de ser o que eu precisava ser. Então eu morri. Né? E é um processo difícil, mas achei muito interessante. Fica aí para reflexão. E lembrando que o que é permanente mesmo é a mudança, é a transitoriedade. Então, que estejamos abertos a esse processo de mudança e transitoriedade, porque esse processo de mudança e transitoriedade requer uma pergunta interessante. O que faz sentido, né, nessa vida? O que me traz sentido viver? O que me traz sentido para ter saúde? O que me traz sentido para ter, né, a doença? Porque a doença é sempre uma dicotomia, é uma divisão entre os corpos, né, aqueles corpos sutis que nós falamos anteriormente. Então, que nós possamos pensar sobre essas construções e lembrar, meus queridos irmãos, que buscar o exterior não traz felicidade, né? O que pode nos trazer a busca da insensata beleza exterior, né? O que pode nos trazer? A busca insensata da beleza exterior. Trouxe também essa imagem aqui para a gente refletir. A beleza natural está em risco de extinção. Observem bem esse quadro quando vocês estiverem assistindo essa palestra, porque a gente precisa cuidar mais do interior. O exterior é importante, claro, é o primeiro contato, mas o exterior com certeza expressa o que está no fim. Então, a felicidade, a gente precisa só perguntar quais são os estímulos que eu tenho, né? E não podemos esperar para sermos felizes. Então, os estímulos que eu tenho amigos, eu convivo com a natureza, eu tenho uma alimentação adequada, eu pratico um esporte, eu tenho uma atividade física, eu faço meditação, eu tenho um amor próprio. E quais eu escolho? Fica essa perguntinha para você. Quais são os seus estímulos e quais você escolhe? E outra coisa, não espere, né, para ser feliz quando casar, quando trabalhar, quando os filhos crescerem, quando me aposentar. Porque o sistema capitalista, meus irmãos, vão nos deixar sempre infelizes. Eu vou ter sempre que ter alguma coisa para ser feliz, uma roupa nova, vou ter que consumir um prato novo, uma alimentação nova, sempre. Então, que tenhamos cuidado com essa construção nossa. É só um chamado, né, para que possamos perceber. Porque cada um de nós veio para curar alguma coisa. E fica a pergunta, o que você precisa curar em você? O que eu preciso curar em mim? Vamos aproveitar esse momentinho de reflexão e nos perguntarmos. Quando eu convido uma outra pessoa para evoluir, eu também estou me convidando. E esse é um momento também que requer fragmentos da felicidade. E a carência nos faz realizar escolhas rasas, o que mais tarde vai nos trazer sofrimento. Então, cuidado, se você não está bem no momento, não tome decisões precipitadas, porque aí você pode criar vários momentos infelizes. E ao fazer essas escolhas, pensando em estar feliz, visite o seu coração. E eu diria ainda mais, visite a sua consciência, porque a consciência ela não nos trai, ela não nos nega o que somos realmente, né? Então, cada um de nós precisa cuidar de si, para depois cuidar do outro. E finalizando agora de verdade, só para lembrar, o elemento da natureza mais difícil de destruir é a água, porque ela é flexível. Ela contorna, ela congela, ela evapora e segue seu estado e assim atinge o seu objetivo. Então, que possamos lembrar desse elemento da natureza da água e mais ainda, lembrar que somos seres integrados a esse universo. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe grandemente.